Convite à reflexão número 41. Orgulho. Olá, meus queridos irmãos. Aqui quem está falando é o Marcelo Pelosini. E espero que este áudio os encontre bem, à medida das possibilidades que nós estamos vivenciando. É um motivo de grande alegria para mim poder participar mais uma vez desse projeto chamado Convite à Reflexão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o orgulho, baseando aqui a nossa fala no livro de Hamed, As Dores da Alma. Então nós vamos falar hoje de um dos mais sérios entraves ao desenvolvimento do nosso espírito imortal. Verdadeiro algoz do nosso processo evolutivo, o orgulho é um sentimento que se alia ao egoísmo para retardar a marcha do progresso do ser humano. Os espíritos espíritas que tivemos contato com esta ideia, nos sentimos como as verdadeiras ovelhas perdidas, pois identificamos em nós ainda diversas matizes deste defeito chamado orgulho. Isto porque adquirimos consciência de que somos portadores desta mazela e nós queremos extirpá-la, removê-la, apagá-la das nossas mentes e dos nossos corações. Mas ela está lá sutil, sorrateira, como um gato que espreita um rato, atenta ao mais imperceptível deslize de nossa parte para nos surpreender. Aí vem aquele sentimento de culpa por tentar mais uma vez e não conseguir. Mas eu gostaria de fazer um convite à reflexão para você que me ouve, levando em consideração o momento atual que estamos vivendo, ou seja, um momento de pandemia, né? Um momento que a humanidade terrestre passa por uma situação muito delicada. E por força do orgulho, muitos de nós achávamos que éramos muito fortes, alguns até mesmo se sentiam autossuficientes para viver uma vida sem Deus, sem fé na vida futura, onde o próprio materialismo se fazia, ou ainda se faz, presente. E o hoje, o agora, o imediato, deveria ser vivido intensamente e sem qualquer preocupação com consequências futuras. Então vem algo infinitamente pequeno, como um vírus, aparece e verdadeiramente faz chacoalhar as bases das percepções humanas sobre a vida. Muitos, no auge do orgulho, consideram-se inclusive imunes a qualquer manifestação da Covid, manifestando também o egoísmo, na medida em que não se preocupam com a possibilidade, ainda que inconsciente, de transmitir o vírus àqueles que são mais suscetíveis de quadros graves desta doença. Uma atitude de total menosprezo ao valor da vida. Hamed, no livro As Dores da Alma, nos ensina que menosprezar é um sentimento pelo qual nos colocamos acima de tudo e de todos, avaliando com arrogância os acontecimentos e os fatos do alto do castelo do nosso orgulho. Nós não devemos nos esquecer de que tudo que existe na Terra é criação divina, logo, útil e proveitosa, mesmo que não consigamos entender o real significado. Julgar os acontecimentos com os nossos conceitos apressados é esquecer que estamos ainda longe da perfeição e que nós estamos ainda engatinhando no nosso processo evolutivo. Nada acontece sem um propósito. Caso contrário, não seria permitido por Deus. Vamos nos lembrar que Jesus nos apresentou a figura de um Deus amor, soberanamente justo e bom, como consta do Livro dos Espíritos. Não se pode conceber um Deus que seja justo e bom, que inflija a seus filhos sofrimentos pelo simples gosto de vê-los sofrer. Ora, nós, pais e mães, ainda imperfeitos aqui na Terra, não concebemos isso para os nossos filhos? Imaginem
Nosso Pai Celestial, que é a perfeição absoluta, a representação do amor incondicional por seus filhos. É incabível concebermos um Deus que haja desta maneira. Também não podemos conceber um Deus que se distraiu e que, por um descuido seu, permitiu que a humanidade terrestre passasse por esta dura prova que estamos passando. Então, também não podemos, não devemos aceitar a ideia de que o acaso está presidindo os destinos da humanidade, de nós, os filhos de Deus. Hamed ensina que as dificuldades que a vida nos apresenta tem sempre, e eu gosto de ter sempre cuidado quando eu me deparo com textos que têm palavras como sempre, jamais, nunca, tudo, nada, porque essas afirmações têm sempre muita gravidade. Mas Hamed diz que as dificuldades da vida têm sempre um caráter educativo. Então, mesmo que nós as vejamos como castigo ou como punição, em um determinado momento na vida futura, nós vamos tomar consciência de que essas dificuldades eram unicamente produtos do nosso limitado estado de compreensão e discernimento evolutivo. Eu não quero retirar de forma nenhuma, meus irmãos, a dureza das provas, a aspereza das dificuldades. Mas, sem dúvida, a mudança de perspectiva vai mudar a nossa forma de enxergá-las e de vivenciá-las. O fato é que, para tudo, há sentido e explicação no universo. Significa dizer que, nas vicissitudes da vida, existe sim uma mensagem implícita, inarticulada, silenciosa, mas sempre proveitosa ao nosso progresso espiritual. Ainda que nós não consigamos perceber isso de plano, de imediato. Nós não podemos nos esquecer de que a vida age sim em nosso benefício, e esse é o motivo de nós estarmos reencarnados. Quer seja nos setores da solidão, quer seja no de muitas companhias, ou seja, nos nossos encontros, nos nossos desencontros e nos nossos reencontros. Durante a vivência desta pandemia, nós percebemos o real valor de um abraço de um ente querido, o valor do seu beijo amoroso que renova as nossas forças e da necessidade de nos reunir, de nos congregar. Mas ao mesmo tempo percebemos também que precisamos passar um pouco mais de tempo dentro de nós para nos autoconhecer. Na verdade, a pandemia veio e golpeou o nosso orgulho em cheio. Ela veio e nos mostrou a necessidade de mudança de paradigmas. A necessidade de nos preocuparmos mais com os outros, com o coletivo, com o bem comum. Ela veio e nos impeliu, nos impulsionou a mudanças de comportamento, inclusive valorizando a introspecção, a meditação. Pois à medida que estamos mais reclusos em casa com o distanciamento social, temos mais oportunidades de fazê-lo. E isso já propunha Santo Agostinho na questão 909 de O Livro dos Espíritos. Todos os dias, analisar as nossas atitudes para ver se dentre elas haveria alguma que poderia ser motivo de arrependimento. Esse é um processo de meditação que o Espiritismo está nos propondo. Mas, meus irmãos, essa é uma tarefa que ninguém pode fazer pelo outro. Vamos pensar nisso. E vamos aproveitar a oportunidade que estamos tendo de nos aprofundar nesse sentido. Mas, sempre tem um mas, não é verdade? Todo e qualquer processo de mudança exige que sejamos maleáveis. Não existe mudança sem maleabilidade. A necessidade de sermos maleáveis, flexíveis, é mais um duro golpe no nosso orgulho. Falando de forma diferente, melhor dizendo, é uma oportunidade de desenvolvermos a virtude oposta ao orgulho, ou seja, a humildade. A humildade de reconhecer que nós somos seres falíveis,
mas que teremos outras oportunidades de acerto. A humildade de perceber que não estamos no controle de tudo, mas sim seguindo desígnios e propósitos divinos. A humildade de resignar-se diante de um quadro adverso que se nos apresenta, sem perder a fé, sem perder a esperança. Como Hamed ensina, o mestre entendia que se combatêssemos e lutássemos contra os nossos erros, nós poderíamos acabar por potencializá-los. Então, nós não vamos nos prender à ilusão de extirpar ou eliminar o orgulho de nós, no nosso atual estágio evolutivo. Porque isso só vai dar um efeito contrário e vai acabar alimentando esse orgulho, aumentando esse orgulho. Mas nós vamos sim, a partir de hoje, a partir de agora, estabelecer um compromisso real conosco mesmos, de suavizá-lo, de diminuí-lo. Sim, no começo vai ser necessária muita força de vontade, muita disciplina. Mas estas, aos poucos, vão se tornando um hábito. E quando menos esperarmos e percebermos, esse propósito vai se tornar um automatismo. De uma maneira bem suave. Vamos lembrar que o jugo de Jesus é suave. A gente pode fazer uma comparação, uma analogia como uma maratona. É um processo que se compara a correr uma maratona. Mas na maratona, o importante não é chegar primeiro, mas correr e completar a prova. E aqui não é diferente. Nós teremos a encarnação inteira e outras, se necessário for, para fazermos, para realizarmos esse processo de reforma interior. A linha de chegada ainda está longe, mas o importante, meus irmãos, é continuar correndo. Este é o sentido da maratona. Na verdade, trata-se da difícil arte de humanizar-se. Daí a importância da lição de Jesus, quando ele propõe para nós a reconciliação com o nosso lado sombra. Não adianta lutar contra. A estratégia de Jesus é diversa. Todos nós temos um lado luz e um lado sombra. O self e o ego, juntos, vivendo dentro de nós. E a nossa consciência vai surgir com o atrito dos opostos, como Iris Sinotti, no livro Em Busca da Iluminação Interior, nos ensina. Vamos perceber isso. Percebam que a vida é feita de dualidades, de opostos. Então a gente está sempre lidando com amor e ódio, razão e emoção, gentileza e aspereza, masculino, feminino, saúde, doença. A questão é que muitas vezes somente vamos reconhecer uma polaridade em nossa vida, deixando a outra na sombra, ou seja, no inconsciente, escondida. E isso provoca efeitos destrutivos nos campos psicoemocional e físico, porque ela está lá, ela existe. Não adianta ignorar isso. Então, para nós podermos seguir na nossa ascensão evolutiva, nossa jornada de progresso como espíritos imortais que somos, nós precisamos acolher esse lado sombra que está presente em todos nós. Por isso, quando a figura do orgulho se manifestar em nós, nós não vamos mais nos culpar e ficar estagnados, remoendo o fato de que erramos novamente. E você pode perguntar, mas por que isso? Por 3 motivos. Primeiro, que a intenção de não errar não nos torna infalíveis. A mera intenção de não errar mais não significa que a gente não vai errar. Pode ser que erremos. Precisamos estar preparados para isso. Segundo, que esforçar-se para não errar apenas para atender expectativas dos outros é uma ilusão. Então a gente precisa passar por um processo de autoconhecimento e saber se nós estamos tentando não errar para agradar os outros ou nós estamos tentando não errar para evoluir, para nos melhorar. E em terceiro, porque esconder o lado sombra
não nos isentará do erro. Simplesmente o fato de ignorar a existência desse defeito em nós não vai fazer com que nós deixemos de errar. O item 350 do Livro dos Médiuns nos diz que acreditar nos espíritos deve nos fazer melhores, mais benignos, mais indulgentes, mais pacientes frente às adversidades e mais humildes. É essa a transformação que o Espiritismo nos propõe. Antes, as nossas ações geravam desamor, rebeldia e excitavam o orgulho. Agora, diante da luz acesa pelo Mestre e pelo conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nossas condutas geram amor, mansuetude e humildade. Nós deixamos de focar nas questões circunstanciais para dar o devido valor às questões existenciais. E dessa maneira, nós vamos mudando a nossa onda mental, nós vamos mudando a nossa sintonia vibratória. Porque o Espiritismo, meus irmãos, não prega a pureza espiritual, mas sim a pureza de propósito. Vamos lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo diz que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. O Evangelho não diz que se reconhece o verdadeiro espírita porque ele não erra nunca. É muito diferente. Então, aos poucos, nós vamos trabalhando esse orgulho que está escondidinho lá na sombra e que às vezes se manifesta. No livro Paulo e Estevão, há uma passagem quando Estevão se dirige a Saulo, dizendo: Saulo, não se detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. E aí Jesus traz a lição: aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. E abordando o convívio com a nossa sombra, o mestre disse o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e fortificou-se, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai ambos crescer juntos até a colheita, e por ocasião da colheita direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo juntai-o no meu celeiro. Então, meus irmãos, o nosso lado sombra não pode ser simplesmente arrancado de nós, sob pena de arrancarmos o trigo das virtudes junto com ele. Muitas vezes, na tentativa de sermos perfeitos e infalíveis, manifestando o nosso orgulho, nós perdemos o trigo para não ter que colher o joio. Mas nós vamos seguindo, adubando as nossas virtudes no domínio das más tendências, das más inclinações, e no momento certo nós vamos poder primeiro colher o joio e depois ajuntar o trigo. A caridade e a humildade são duas irmãs que se dão as mãos para nos ajudar e obter as graças de Deus. Emmanuel, no livro Pensamento em Vida e Vida, diz que a humildade é uma prece. E é verdade, a humildade é em si mesma uma prece. Primeiro, porque é o reconhecimento da nossa pequenez diante da grandeza do universo. Este mesmo universo que expressa toda a grandeza do seu autor, que é Deus. Mas a humildade, meus irmãos, também é um senso de proporções. Significa dizer que ser humilde é saber o que é permitido e o que não é permitido,
o que eu posso e o que eu não posso, o que eu preciso ser e o que eu não preciso ser. Nas palavras de Emmanuel, a única voz que o orgulho respeita é a voz da humildade. E trazendo isso para a realidade que nós estamos vivenciando diante deste vírus que assola o mundo, eu não estou falando do corona, eu estou falando do orgulho. Nós vamos poder afirmar que a humildade é o seu antivírus. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.